Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor nesse horário tão grato, tão cheio de alegria para nós, o pôr do sol do domingo, o primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Começa mais uma semana e começamos bem. Aqui nos próximos 30 minutos, eu, você e os seus entes queridos aí do outro lado do televisor, para refletir argumentos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Programa Luz da Vida, pela 44ª vez, dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos, uma das verdades esquecidas. Os novíssimos, pouca gente, me parece, em muitos ambientes falam dessas realidades. Nesses tempos difíceis é sempre oportuno e atual tratar desses assuntos que integram a nossa fé, e especificamente o último artigo do credo: creio na vida eterna, creio na ressurreição da carne, os 2 últimos artigos do credo. Novíssimos são 4, morte, juízo, inferno e paraíso. Novíssimos as últimas realidades que vão acontecer com a natureza humana, terminada a sua breve aventura aqui na Terra. Ao tema da morte dedicamos 29 programas e ao tema do juízo 44 programas com este. O tema que abordaremos sobre o juízo nesse nosso 44º encontro é precisamente João capítulo 12, versículo 48. Quem vai nos julgar no último dia, já tratamos no programa antepenúltimo, é o Filho do Homem, mas especificamente algo dele, ou nele, o que é ele, vai nos julgar, e é a sua palavra. Quem julga é a palavra. Mas atenção, não é uma palavra inteiramente nova para nós. E aqui está um mistério muito interessante. A palavra que já nos foi anunciada e que, por ser a palavra que não muda, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. A palavra que chega aos nossos corações, que chega aos nossos ouvidos, a palavra com a qual temos contato no momento em que ela chega até nós, no momento em que tomamos conhecimento dela, ela já nos julga. Isso quer dizer que nós já fomos julgados, os que de alguma forma tiveram contato com a palavra. É, portanto, uma palavra que vai julgar, mas uma palavra que já julgou. Como é possível isso, que uma pessoa seja julgada no futuro, mas já foi julgada no passado? Sim, porque a palavra que vai nos julgar no futuro é a palavra que já nos julgou quando chegou ao nosso conhecimento, quando a conhecemos no passado. Não fique preocupado com o que eu acabei de dizer, porque vai ficar tudo muito claro com um versículo só, uma frase de Jesus, João capítulo 12, versículo 48, vamos ao texto. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Eu queria aqui que vocês prestassem atenção no tempo dos verbos usados por Jesus nesse versículo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Portanto, ninguém vai escapar do juízo de Deus, inclusive aqueles que desprezaram a palavra de Jesus, aqueles que não receberam as palavras de Jesus por livre vontade. Portanto, sem que ninguém os forçasse, eles rejeitaram essa palavra. Tem quem o julgue. Quem é que julga estes que desprezaram Jesus, que não receberam a palavra de Jesus? O próprio Jesus. Ponto pacífico. Mas não é isso que nos interessa. Mas é uma premissa importante, porque agora a questão central é a segunda parte do versículo. Leio. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Palavra que anunciei, pretérito perfeito. Julgará, futuro do pretérito.
Anunciei passado, julgará futuro. Bem, quando Deus Todo-Poderoso chega ao nosso coração com uma verdade impactante que não conhecíamos, a verdade chega ao nosso coração e nos livra. Qual é a primeira libertação que a verdade produz no nosso coração quando estamos na ignorância? Aqui eu convido você a recordar uma frase de Jesus, em João capítulo 8, versículo 32. Talvez essa palavra não tenha sido bem explicada para muitas pessoas e agora eu vou tentar explicar. O que Jesus diz nesse texto? João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, quem não conhece a verdade, digamos que está escravo das trevas, porque a verdade é ao mesmo tempo a luz, eu sou a luz da vida, a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É a frase de Jesus, e em cima dessa frase que eu escolhi o título desse programa já há quase 10 anos. Luz da vida. A verdade que liberta é a luz que ilumina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, então o que acontece? Nós temos uma pessoa que desconhece a verdade por qualquer motivo, inclusive culpa dela, e a verdade chega ao seu coração. No momento em que a verdade chega ao seu coração, aceite-a ou não, ela é verdade, ela não deixa de ser verdade porque você gosta ou não, porque você aceita ou não, ela é a verdade. Acabou de libertar você, atenção, da ignorância e das trevas. Mesmo que você não goste dela, mas está impregnada no seu coração. São Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Quando a palavra chega ao coração, ela está ao alcance de você. Queira você aceitá-la ou não, rejeite-a ou não, abrace-a ou não, louve a Deus por ela ou não, irrite-se com ela ou não. A palavra chegou ao seu ouvido. A palavra chegou ao seu coração. Você se libertou. Se você quiser continuar sendo escravo do inimigo, aí é um problema seu, mas que ela libertou você da ignorância, já libertou. Você já sabe qual é a verdade com relação ao mal que deve evitar e ao bem que deve fazer. Você já está livre. O uso que você vai fazer dessa prerrogativa, isso é problema seu. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, você, de certa forma, já foi julgado quando a palavra chegou ao seu coração. Imaginemos uma pessoa que, na adolescência ou na puberdade, 8, 9, 10 anos de idade, ela não sabia que mentir era pecado, nem sabia a ideia de pecado. E alguém um dia, talvez a sua avó, analfabeta, coitada, mas cheia de Deus, e ela chegou ao coração do netinho e disse, meu filho, Deus Todo-Poderoso, Deus que morreu na cruz para nos salvar, Ele nos ensinou que nós não devemos mentir, que a mentira ofende a Deus, a mentira é um pecado e pode nos levar para o inferno. Pronto. Atenção. João 12, 48. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Pelos lábios daquela vovó analfabeta, Jesus anunciou para o netinho, com 10 anos de idade, com 11 anos de idade, com 12 anos de idade, que mentir é pecado. O resto da vida dele, se ele pecar, ele já foi julgado pela palavra no dia em que a vovó disse isso, como instrumento de Jesus para ele. Já está julgado. Vai ser julgado ainda quando deixar esta vida, mas já foi julgado quando ela conheceu a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode correr da vovó, pode correr do papa, do bispo, pode correr de todo mundo na face da terra, mas a palavra já está dentro de você, por que você vai correr? Me diga. A palavra que eu anunciei está aí gravada no seu coração.
Ah, mas eu faço questão de esquecê-la. Problema seu. Ah, mas eu não lembro. Não, ela está marcada dentro de você. Só precisa uma vez. Perceberam a seriedade disso? Perceberam porque, de certa forma, já estamos julgados? Perceberam? É grave. Agora vocês entendem mais ou menos por que, no versículo 48 de João, capítulo 12, nós temos um verbo conjugado no passado e um verbo conjugado no futuro. E o sujeito é o mesmo. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Por isso não vai ter desculpa nenhuma para quem, com culpa, ouviu e se esqueceu. Ouviu e não deu a mínima. Ouviu e, olha como começa o versículo 48, quem me despreza e não recebe minhas palavras. Jesus não disse quem não escuta minhas palavras, mas quem me despreza e não recebe minhas palavras. A palavra chegou, eu não quero receber. O problema é seu, mas ela já entrou no seu coração, pronto, chegou no seu ouvido, pronto. Tarde demais para você dizer que tem desculpa para não fazer o bem que deveria fazer porque não soube, mas na verdade, a verdade chegou ao seu ouvido. E aqui está a grande interrogação. De fato existiria? Eu estou me dirigindo a pessoas que sem culpa, nunca ouviram falar da verdade, que é Cristo. Outra questão, e não vamos abordá-la agora, mas mais para frente, aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho. Essa é uma outra questão. Mas agora eu quero me dirigir a você, Você verdadeiramente ouviu a verdade? A palavra de fato foi anunciada para você? Não importa o instrumento humano, se foi alfabetizado ou não, se falava bem a língua portuguesa ou não, se era santo ou não, a verdade, a palavra que foi anunciada a você, de fato ela foi anunciada, você já está julgado. E, de certa forma, o juízo a que você vai se submeter diante de Deus não vai trazer novidade nenhuma para você. A palavra que eu anunciei, pretérito perfeito, ela vai julgá-lo no último dia futuro. Eis aqui a gravidade de a palavra chegar ao coração de uma pessoa. Não saia daí, está terminando o primeiro bloco, no segundo continuaremos esse argumento impressionante. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo bloco do programa Luz da Vida pela 44ª vez, dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a nossa aventura humana quando terminarmos a brevíssima peregrinação aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso são os 4 novíssimos. Para o tema da morte já dedicamos 29 programas. Para o do juízo, este é o 44º. No primeiro bloco, nós dissertávamos à luz de João capítulo 12, versículo 48, que é a palavra que o Senhor já anunciou nos corações, que vai julgar-nos no último dia. E recordávamos que, de certa forma, o juízo já aconteceu ou está acontecendo e, por consequência, o juízo que vai ser emitido, seja no juízo particular, seja no juízo final, da parte do Filho do Homem, não vai trazer novidade alguma para a nossa vida. Para aqueles para quem a palavra de fato foi anunciada. Maxime para aqueles que desprezaram Jesus, para aqueles que não receberam as palavras de Jesus. Nessa mesma linha, agora o segundo bloco vai dissertar sobre essa tese. O juízo já se deu. O juízo já aconteceu. Ou, se quisermos, o que é a mesma coisa, o juízo está acontecendo agora. Agora é o juízo. Ou seja, o juízo particular, quando deixarmos esta vida, e o final,
vão ser meros, digamos, desdobramentos do agora, da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Isso é assustador para você? Não deveria, porque é o próprio Jesus quem diz essa frase impressionante. Abra sua Bíblia, João capítulo 12, versículo 31, frase de nosso Senhor Jesus Cristo, é um versículo bem pequeno, mas que diz muita coisa. O juízo está acontecendo agora. Vamos ao texto. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Jesus não deixa dúvidas. Agora. Agora, na língua portuguesa, nós sabemos que é um advérbio de tempo. Quando deixarmos esta vida, acabará para nós o tempo e entraremos no hoje de Deus. E o hoje de Deus é a eternidade. Mas agora, pronuncia a palavra agora quem está no tempo, portanto, agora é um advérbio aplicado à aventura humana sujeita ao antes, durante e depois. Portanto, é nesse exato momento. Agora, por favor, é o juízo deste mundo. Jesus está julgando o mundo agora. Está julgando o mundo todo igual? Não. Como é que Deus pode julgar igualmente 5 bilhões ou talvez quase 6 bilhões de pessoas? Não. Lembram da frase dele? A quem muito for dado, muito será pedido, e a quem pouco for dado, pouco será pedido? O juízo de Deus vai ponderar tudo isso. São 2 pesos e 2 medidas para cada pessoa, e cada uma delas, somente Deus sabe se essa recebeu muito ou pouco. E se recebeu muito por responsabilidade dela ou não, se recebeu pouco foi por negligência dela ou não. E Deus ponderará tudo isso. E Deus conhece a situação de cada um, não vai julgar. Ele não faz acepção de pessoas. Por outro lado, leva em conta muitos aspectos da própria pessoa, inclusive suas disposições, sua capacidade de entender e de querer, e o contexto em que ela viveu. Deus ponderará tudo isso, sem jamais cair no subjetivismo moral, na moral de situação, isto é a situação quem vai definir se é certo ou errado. Isso é até um insulto a Deus Todo-Poderoso, mas que cada pessoa tem sua história, tem sua limitação, tem sua contextualização, tem suas limitações, tem seus elementos que devem ser ponderados, que podem agravar ou atenuar a imputabilidade, a culpabilidade de um pecado, etc. E não vamos entrar aqui agora em questões de teologia moral, por favor, por favor, por favor. Não é esse o momento. Em todo caso, por favor, João capítulo 12, versículo 31, agora é o juízo deste mundo. Em cada instante da nossa vida, Deus nos julga. Nos julga levando em conta aquilo que nós recebemos dele. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. A palavra que anunciei. Então, voltando àquele exemplo do garotinho que aos 10 anos de idade, a avó dele, analfabeta, coitada, simplesinha, lá do sítio, mas cheia de Deus, ela instruiu, foi instrumento de Jesus para dizer ao filho que mentira era pecado. E explicou e deixou isso bem claro para o netinho. O resto da vida, cada instante da vida dele, que ele disser uma mentira, já está sendo julgado ali pela palavra que ele escutou lá atrás. Da mesma forma, qualquer verdade de Cristo, que foi anunciada por quem quer que seja, em qualquer momento da nossa vida, pela primeira vez, até o fim da vida vai estar nos julgando. Não dá para fugir de Deus. Como é que pode fugir de Deus? Se Deus foi impregnado no nosso coração, se a verdade que liberta iluminou o coração, quer ele queira ou não, quer tenha gostado ou não, quer tenha desprezado ou não, quer tenha insultado ou não. Sim, porque pode acontecer. A vovó diz ao outro neto que, roubar é pecado, só que o neto já vem roubando. Quando ele escutou pela primeira vez da vovó que roubar era pecado, ele desprezou a vovó, insultou a vovó, ou se não disse palavrão com a vovó, dentro do seu coração, desprezou, escarneceu, zombou, ridicularizou, entrou por aqui, saiu por aqui, ouvidos...
E daí? Está julgado, meu filho. Você pode zombar da palavra de Deus. Ela já está dentro de você. Ela já foi colocada aí no seu coração. Ah, mas eu não ligo, eu não considero, eu não obedeço. Já está aí. Agora é o juízo. Agora. Portanto, você pode fugir para onde você quiser, mas não pode fugir da palavra que já entrou em você. Da palavra que chegou aos seus ouvidos e foi colocada no seu coração, mesmo que na hora você tenha zombado, você tenha desprezado, você tenha ridicularizado. Perceberão que o juízo de Deus já está em ato, já está acontecendo agora. Eu vou repetir bem devagar. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Jesus aqui já está começando o seu discurso de despedida. A segunda parte do versículo que acabamos de ouvir bem se aplica àquela pessoa que cai em si. Meu Deus, essa palavra que já está no meu coração há tantos anos, que eu aprendi lá na primeira comunhão, na infância, no berço da roça, da simplicidade, da pobreza do meu pai e da minha mãe que já se foram, ou então, enfim, numa fé tão simples, tão pura, eles que me transmitiram as verdades da fé, que eu, na verdade, quando me matriculei na primeira comunhão, para fazer a crisma, para casar num religioso, para fazer isso ou aquilo outro, na verdade, só me explicaram de uma outra forma aquilo que eu já sabia, porque meus pais profundamente religiosos me impregnaram, passaram esses valores que ficaram profundamente marcados. Depois, a pessoa cresceu, relaxou, se afastou de Deus, foi para longe de Deus, começou a fazer o que ofende a Deus. Muito tempo depois, caiu em si. Na hora em que ele cai em si, o príncipe deste mundo é lançado fora. A conversão. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. Pensou o filho pródigo na pocilga. Nessa hora, o príncipe deste mundo foi lançado fora. Nós temos essa possibilidade de, nesta terra, no agora de nossa vida, experimentar o juízo gozoso, jubiloso de Deus. Você está perdoado. Você se arrependeu profundamente e veio se jogar nos meus braços. E eu acolho sua confissão sincera. Vai de agora em diante e não volte a pecar. A reconciliação. Fez as pazes com Deus. Se confessou. Teve os seus pecados perdoados ordinariamente no sacramento da confissão para os católicos. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. O juízo agora. É verdade que o juízo acontecerá, mas é verdade que o juízo está acontecendo. Como é verdade que o juízo já aconteceu. E nesse sentido, faltam 2 minutos e meio exatamente para o encerramento do programa, e eu queria que você memorizasse no mesmo capítulo 12 de São João, 2 versículos, que se você harmonizá-los bem, vão causar uma alegria muito grande na sua vida. Para quem de fato busca a santidade, para quem de fato quer se preparar bem e viver bem na graça de Deus, aguardando esse momento definitivo que, para nós católicos, não deve trazer novidade nenhuma. Porque se o juízo está acontecendo agora, se o juízo já aconteceu, o que aconteceu e está acontecendo, vai acontecer. São 3 realidades que, no tempo, somente se diferenciam quanto ao antes, o durante e o depois. Se bem que a partir da morte não existe mais antes, nem durante, nem depois. Vou repetir os 2 versículos que eu gostaria que você memorizasse. João 12, 31 e 48. João 12, 31. Atenção, agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. O juízo está acontecendo agora. E quem julga é a palavra
que já foi anunciada no passado, versículo 48, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Olha agora o assustador, a palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. O último dia para nós ainda não chegou, mas vai chegar. Só que a palavra que foi anunciada lá no passado e já começou a nos julgar em cada agora da nossa vida, o juízo já está acontecendo em cada agora, em cada instante do tempo até o derradeiro. E essa mesma palavra julgará no último dia. É evidente que, se é a mesma palavra do passado, do agora e do último dia, não vai ter novidade nenhuma o nosso julgamento quando deixarmos esta terra. Obrigado por ter permanecido conosco pela 44ª vez tratando do juízo. No próximo domingo, se Deus quiser, pela 45ª vez, esse argumento fascinante, preocupante, mas também tranquilizador. Boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.